Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem, nessa aula nós vamos falar aí, né? Dar uma introduzida aí em listas, tá? É um recurso que a gente vai utilizar bastante e que o Python, né, facilita bastante o trabalho com esse tipo de recurso, tá? Estou aqui com o meu PyCharm aberto, vou criar um arquivo aqui chamado listas, tá? Beleza. O que que é uma lista, né? Quando a gente vai num supermercado, por exemplo, fazer compras, né? Geralmente você faz aí aquela listinha, né? Então você tem aí, por exemplo, uma lista com vai comprar arroz, feijão, feilão, ó, feijão, batata, carne, doce, por aí vai, né? O que que é importante saber aqui? Que uma lista, né? Você pode remover itens dessa lista. Então eu posso remover, por exemplo, o arroz, posso remover, por exemplo, carne. Como eu posso acrescentar itens nessa lista também, né? Eu posso, por exemplo, colocar frango. Assim como eu posso também trocar esses elementos de lugar, né? Bem, a lista ela é importante. Nós vamos entender melhor, né, mais a fundo, ao decorrer do curso, né? Como trabalhar com essas listas, etc. Para que elas servem, né? Mas vamos entender primeiro como que elas funcionam aqui, né, dentro do Python. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista de carro, tá? Vou botar carros, né? O que eu tenho que saber em relação à lista? Quando eu quero criar uma lista, se eu só simplesmente fizesse isso aqui, eu estaria dizendo que carros é uma variável do tipo lista, tá? Porque os colchetes eles representam uma lista. Se você vê algo parecido com uma lista, mas que não está dentro de colchetes, não é uma lista, tá? Nós vamos ver outros exemplos parecidos com lista, como tuplas, dicionários, etc. Mas lista é dentro de colchetes, tá? Então, os colchetes eles abrem aqui a lista, certo? Dentro dos colchetes nós podemos acrescentar os seus elementos, né? Então, por exemplo, uma lista de carros, eu posso colocar aqui, por exemplo, Ferrari, né? Só que os elementos eles entram, no caso de string, eles entram como Ferrari, entre aspas, né? E aí separado por vírgula. Então, Fusca, Civic. Se eu não colocar entre aspas, vai dar erro. Mais uma vírgula e eu posso chamar de... colocar mais um elemento aqui. Não, vamos deixar assim por enquanto. Bem, olhando assim, né, nós diríamos que tem quantos elementos aí nessa lista? 3, não é mesmo? Pois é. Mas na verdade, se eu colocar aqui para contar, né, eu vou ver que ele vai aparecer aqui que o elemento civic, na verdade, né, ele é o elemento 2. Por que isso, né? Ferrari, como é o primeiro elemento, né, ele começa na posição 0. Exatamente. Então, uma lista, ela sempre vai começar na posição 0 e não na posição 1. Então, por exemplo, se eu quero indicar aqui, se eu quero o terceiro elemento de uma lista, né, eu teria que solicitar aqui o elemento 2 e não o 3, porque eu comecei em 0. Então, 0, 1, 2. Tá? Bem simples, né? Então, ó, vamos printar essa lista aqui para a gente ver como é que ela aparece.
Então, vou printar a lista carros. Deixa eu executar. E ela aparece aqui, ó, Ferrari, Fusca, Civic. Beleza. Entre o print e a lista, eu vou fazer algumas coisas aqui para a gente ver como é que funciona, tá? Então vamos lá. Por exemplo, digamos que eu queira acessar um elemento dessa lista. Eu posso fazer direto no print aqui, né? Bem, carros, né? E aí eu quero o elemento que está na posição, o terceiro elemento. Como eu falei, né? É o elemento da posição 2, porque começa com 0. E aí o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer Civic, que é o elemento aqui, o terceiro elemento, né, que está na posição 2. Se eu pedir o elemento 0, por exemplo, ele vai me trazer Ferrari. Tá? Beleza. Bem, outras coisas que a gente pode fazer também, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar tudo minúsculo e perceba o seguinte, como o elemento é uma string, eu posso trabalhar com esse elemento exatamente como eu trabalho com a string, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui a função title, né? E aí ele traz o elemento com a primeira letra maiúscula, né? Beleza. Bem, outras coisas que eu posso fazer também, por exemplo, o Python ele entende que o -1 representa o último elemento de uma lista. Então, claro, aqui não vai fazer muita diferença, né? São só 3 elementos. Mas imagine uma lista gigantesca, absurdamente gigantesca. E eu quero o último elemento daquela lista. Ao invés de ter que contar todos os elementos, passar um for para contar todos os elementos, saber quanto tem ali e tal, eu simplesmente venho aqui, -1, e ele me traz o último elemento da lista. Tá? Bem, posso fazer, como eu falei, eu posso trabalhar com os elementos da lista como se fosse ali como se fosse uma string, né? Então eu posso concatenar também com uma frase aqui, ó, eu posso colocar aqui. Na verdade é uma string, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu, perdão, sempre esqueço da aspas. Tanto faz, tá? Se é aspas duplas ou aspas simples, tá? Eu gostaria de ter uma. Beleza. Aqui eu preciso concatenar, né? Então, colocar um sinalzinho de mais. Eu gostaria de ter uma Ferrari, tá? Então, concatenei duas strings, nada mais que isso, tá? Eu falei aqui sobre aspas duplas e aspas simples, eu lembrei de um detalhe importante que eu acho que eu não falei sobre isso na aula de strings. Por exemplo, o que é interessante, né? Por que é interessante essa questão das aspas duplas e aspas simples? Então, por exemplo, se eu quiser colocar entre aspas a palavra, qualquer palavra aqui, a palavra gostaria, vai dar problema, né? Por que vai dar problema? Porque ele vai entender que, na verdade, eu fechei essa aspa aqui e abri novamente aqui. E fechei aqui de novo. E aí a palavra gostaria vai ficar solta. Ela não é uma variável, ela também não está dentro da string e vai dar erro com certeza. Então se eu executar aqui, ó, vai dar erro. Erro de sintaxe. Beleza. Então o que é importante saber disso aqui? Eu posso utilizar, né, já que eu vou utilizar aspas duplas aqui na palavra gostaria, eu posso simplesmente trocar as aspas dessa string por aspas simples. E aí ele vai reconhecer a palavra gostaria como uma string, né, dentro dessa frase aqui. Tá? Beleza. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Então se eu quiser colocar aspas duplas
e colocar aqui aspas simples, vai funcionar do mesmo jeito, tá? É só executar, aí funcionou do mesmo jeito. Então, beleza, pessoal. Por essa aula é só, tá? Vamos continuar falando de listas na próxima aula. Espero que tenham gostado. Tirem bom proveito aí. Estudem bastante, né? Porque esse assunto de listas é um assunto bem bacana, é um assunto que vai ser bastante utilizado. E é importante que domine esse assunto aí, não só para Python, mas para qualquer área da programação. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos na paz, bons estudos.